Em homenagem ao mês das mulheres, eu vou comentar 3 erros de comportamentos que geralmente as mulheres cometem no ambiente corporativo e que pode dificultar o seu crescimento, seja na sua carreira, seja no seu negócio. O primeiro erro é relacionado a querer se comparar. A comparação é algo, vou dizer assim, natural do ser humano, mas tem um tipo de comparação no ambiente corporativo que a mulher precisa evitar, que é ficar se comparando com outros homens. Então, a comparação em si já é ruim, mas você querer se comparar com outros homens é complicado demais, você precisa ter cuidado, porque o ambiente corporativo, em todos os segmentos, ele é igual à vida real. Então, tem injustiças, tem panelinhas, tem julgamentos, tem críticas, tem puxada de tapete, mas também tem coisas boas. Tem pessoas legais, profissionais sensacionais, extraordinários, pessoas que ajudam outras, pessoas que vibram com o crescimento das outras. Então, o ambiente corporativo é igual à vida real. O que acontece em nossas casas, em nossas vidas pessoais, é transferido para o ambiente corporativo, só que com outro pano de fundo. Só que quando as mulheres se comparam com os homens, e essa comparação, ela puxar ela para baixo, achando que pelo fato dela ser mulher, que ela não vai ter oportunidade, que só os homens têm oportunidade. Isso pode até existir, tá, gente? Em algumas situações. Na verdade, existe. Mas essa comparação entre homens e mulheres, questão de diversidade, que tem que ter cargos exclusivos para mulheres, eu não vejo isso com bons olhos. Eu sempre defendo que o ambiente corporativo, assim como a vida real, nós precisamos cultivar sempre o respeito, a educação, tratar bem as pessoas. É o basicão, gente. É o bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado, eu estou precisando de ajuda. Então, essa educação da base, não de curricular, ela é essencial para manter um ambiente corporativo, assim como a nossa vida, mais leve, mais saudável, mais propícia para que as pessoas elas se sintam boas e legais para contribuir, para crescerem. Então, a comparação de mulheres com os homens e vice-versa, para mim, é a pior coisa. Eu acredito que, obviamente, você vê um profissional homem de destaque e você querer aprender como chegar naquela posição, aí sim. Mas a comparação, você querer comparar a mulher com o homem, eu acho inclusive até uma covardia. E não existe melhor ou pior. Existe uma característica forte nas mulheres, na realidade várias características fortes nas mulheres, e existem características fortes nos homens. E ambos se complementam. Então, em vez de usar a palavra comparação, utilize a palavra complemento. O que a mulher complementa o homem no ambiente corporativo e o que o homem complementa a mulher no ambiente corporativo. Então, acredito que se a mulher conseguir não se comparar com outros homens nesse sentido, é o melhor dos mundos. O segundo é fazer o que eu digo de panelinhas e joguinhos só entre as mulheres no ambiente corporativo. Assim como a vida real, isso também não é saudável no ambiente corporativo. Ah, eu vou fazer uma panelinha só com as mulheres para disputar com os homens, porque os homens têm mais chances de crescer, o ambiente corporativo é mais machista. Então, esses discursos, eles não funcionam para o seu crescimento. E a gente vê pessoas, mulheres, com esse tipo de comportamento no ambiente corporativo, amarguradas, elas querem impor as suas vontades pelo fato de ser mulher. Então isso não funciona. Então fazer joguinhos, panelinhas, fofoquinha, o clube da Luluzinha, entre outras coisas, assim para os homens também, não é legal.
Então, diversidade dentro do ambiente corporativo é aceitar todos e todos e com respeito. Então, tem homens, mulheres, homossexuais, pessoas que gostam de futebol, outros não, religião X, Y, Z, eu gosto de amarelo, outro gosta de branco, não importa. Então, a diversidade ela não está somente na opção sexual e na questão da se é homem ou mulher. Não é só isso, é tudo, idade, pensamentos diferentes. Essa é a complexidade do ambiente corporativo. Mas quando cai nesses joguinhos, panelinhas, grupinhos, e vocês se fecham nessa ilha, que também é uma tendência do ser humano, é muito ruim, porque uma coisa é você formar um grupo, uma comunidade para um objetivo coletivo. E aí tem homens, mulheres, pode ter o auxiliar administrativo, pode ter um coordenador, e aí sim, esse movimento ele é legal, porque todos estão ali numa mesma direção, sem distinção, sem comparação, mas complementando um ao outro. Agora, quando é uma panelinha, um grupo que quer se fechar, um clubezinho ali, e com outro intuito, aí não funciona. Não funciona no ambiente corporativo. E o outro erro de comportamento que algumas mulheres têm no ambiente corporativo, e é algo que eu sempre gosto de falar, mas algumas pessoas não compreendem, é que a mulher por si só, eu não vou saber explicar o motivo disso, eu até gostaria que vocês me ajudassem aqui nos comentários, é que a mulher, entre mulheres, elas são competitivas, e homem, entre homens, eles são corporativistas. Então, mesmo que eu não conheça um homem, naturalmente, do homem tem essa sensação, tem esse comportamento de corporativista, de ajudar um ao outro. A mulher, ela já olha a outra mulher como uma competidora. E isso a gente vê claramente, e às vezes não, dentro do ambiente corporativo. Então, o que as mulheres têm que fazer? Olhar, ter uma mentalidade de competição, mas de si próprio. E olhar a outra mulher como uma parceira da equipe ou parceira ali do ambiente. Agora, quando entra nessa competição, quer ver um detalhe? Quando uma mulher ela é promovida a um cargo de destaque, a maior parte dos julgamentos vem de outras mulheres e não dos homens. Os homens ficam felizes. Nós gostamos de trabalhar com as mulheres. Quando eu estava no ambiente corporativo, liderando a equipe, não pelo fato de ser mulheres, mas a maioria, mais da metade, acho que era uns 70% da minha equipe eram formadas por mulheres. Mas porque são mulheres? Não, porque eram competentes, passaram no nosso processo, nosso crivo de seleção, sempre apresentavam excelentes resultados. Quer ver uma outra coisa que tem no ambiente corporativo, que poucas mulheres às vezes falam, e você não vai ver isso em eventos, é que quando mulheres assumem cargo de destaque, elas não gostam de trabalhar com outras mulheres, elas gostam de trabalhar com os homens. E aí, como é que se explica isso? Então, enquanto vocês, mulheres, continuarem, principalmente com esses 3 tipos de comportamentos, vocês sempre vão ser puxadas para baixo, não pelos outros, mas por vocês mesmos. Então, vamos cultivar um ambiente corporativo saudável, onde as pessoas elas se sintam bem, felizes em crescer. Isso não quer dizer que não vai ter desafio, que não vão ter metas ousadas, que não vão ter oportunidades, que a gente não vai ter problema entre colegas, discordar de um ou de outro, mas sempre com educação, sempre com profissionalismo, com firmeza, e aí todo mundo consegue crescer, sejam as pessoas e profissionais e sejam as empresas, tá bom? Eu sou Marcel Souza, eu sou mentor de líderes e eu tenho uma comunidade onde eu junto líderes que estejam com o objetivo de crescer, seja na sua carreira ou nos seus negócios. Se você quiser fazer parte, clica aqui no formulário, preencha esse formulário e vai ser um prazer, uma honra te ver lá na comunidade. E eu também liberei um teste gratuito, onde você pode fazer esse teste, clicando também aqui no link, para saber como é que está o seu nível de liderança, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.